Quando falamos de Dietrich Bonhoeffer, os livros mais conhecidos aqui no Brasil são Discipulado e Vida em Comunhão. E com razão, são livros acessíveis, práticos, cheios de profundidade. Mas hoje eu quero te apresentar outro livro, outro Bonhoeffer, um Bonhoeffer mais exegético, mais teológico, mais filosófico. Vamos falar de Criação e Queda, uma obra que passou despercebida por muito tempo e que só foi publicada no Brasil em 2020 pela editora Sinodal. Vem comigo e vamos conhecer mais de Dietrich Bonhoeffer e dos textos que ele nos deixou. Além das obras mais acessíveis, aqueles textos escritos num período da vida de Bonhoeffer, quando ele atuava como diretor e como professor no seminário de Finkenwald, no norte da Alemanha, existem também aqueles livros menos conhecidos, aqueles livros de conteúdo mais denso, mais teológico. Você encontra vídeos sobre Bonhoeffer e outras de suas obras que nós já fizemos aqui para o canal. Confira o link na descrição. Nesse vídeo aqui, nós queremos apresentar um livro de cunho mais teológico e que só foi traduzido e publicado no Brasil no ano de 2020. Eu estou falando de Criação e Queda, uma obra que apresenta uma interpretação de Bonhoeffer sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Uma primeira curiosidade interessante é que esse material, esse conteúdo, não foi pensado originalmente para ser um livro. Dietrich Bonhoeffer teve uma breve passagem como professor na Universidade de Berlim entre os anos de 1931 e 1933. Ali, ele fazia algumas preleções. Então, no inverno, entre os anos de 1932 e 33, ele apresentou a preleção Criação e Queda, interpretação teológica de Gênesis 1 a 3. O que levou esse material a ser impresso foi a insistência dos alunos. Por quê? Porque eles ficaram tão impressionados e maravilhados com a exposição exegética e teológica que Bonhoeffer fazia dos primeiros capítulos de Gênesis, que insistiram que o material tinha que ser publicado. Relatos dão conta que Bonhoeffer conseguia deixar muitos estudantes fascinados em sua exposição, as suas aulas. Como nós já adiantamos, o que temos nessa obra é uma exposição teológica e exegética. É como Bonhoeffer lia e interpretava o texto bíblico sem desconsiderar o seu contexto, os acontecimentos envolvendo a Alemanha, que na época já havia um Adolf Hitler em ascensão. Estima-se que foram 14 sessões, 14 encontros que formaram essa preleção, isso acontecendo entre os dias 22 de novembro de 32 até 21 de fevereiro de 33. Tudo isso com base no material de anotações de alguns dos estudantes. Em cartas de Bonhoeffer fica evidente que ele se preocupava muito em preparar bem tudo aquilo que tinha por responsabilidade ensinar. Ele não admitia entregar um curso mal preparado. A insistência, então, pela publicação desse material deu origem ao pequeno livro Criação e Queda, que saiu no final do ano de 1933. Uma segunda edição, depois em 37, em 55 a terceira edição, e aí não parou mais. Só em 2020 chegaríamos a ter essa tradução e publicação em língua portuguesa aqui no Brasil. Que bom, chegou, né? A publicação saiu pela editora Sinodal, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que tem também os direitos reservados da obra. Tendo, então, os direitos das obras de Bonhoeffer, lá você vai encontrar todas as outras obras já publicadas aqui no Brasil, deste autor, do teólogo, do mártir Dietrich Bonhoeffer. Sobre detalhes técnicos, então, eu posso dizer que o livro é bem feito, tem sim uma boa encadernação, apesar das capas pouco interessantes, não é algo que nós vamos nos ater, porque quando nós falamos de Bonhoeffer, certamente o conteúdo sobressai. Essa edição tem 176 páginas, vem com uma apresentação no começo, 2 páginas ali onde o Harald Malschitz que faz a apresentação, e eu quero ler um trecho para você. Ouvintes pressionaram seu professor a publicar as preleções, porque Bonhoeffer não impressionava por grande retórica, mas sim pela profundidade de suas reflexões. O fato de ele fazer uma leitura bíblica bem diferente do que vinha acontecendo pela teologia liberal, que determina boa parte do pensar teológico acadêmico da época, simplesmente fascinava os ouvintes que faziam anotações à exaustão.
Depois dessa breve apresentação, temos uma introdução à edição brasileira. Essa introdução ocupa 8 páginas. Ela foi composta por Wilhelm Sell. O autor dessa apresentação destaca a importância de Cristo e das Escrituras para Bonhoeffer. Vou ler aqui um trecho para você também. As Escrituras são o livro da igreja que confessa Jesus como o Cristo de Deus. E sobre o conteúdo dessa confissão, ela se fundamenta e interpreta as Escrituras. Depois nós temos ainda um prefácio dos editores da obra. Essa parte é muito interessante, pois explica o processo de como o texto se organiza, a importância de anotações de alunos e do manuscrito de Bonhoeffer. Ocupa 8 páginas e foi feito por Martin Ruther e Todd. Os autores trazem aqui algumas declarações de estudantes a respeito de Bonhoeffer, sua personalidade, suas aulas e aquilo que os levou a assistirem às preleções. Depois de uma lista de abreviaturas, então aqui no livro, uma lista de quase 3 páginas, então começa efetivamente o texto de Bonhoeffer pelo princípio, um capítulo que trata de Gênesis 1 a 2. Se nós pegarmos o texto mesmo de Dietrich Bonhoeffer, então, ele começa na página 33 do livro, vai até a página 142. Depois vem ainda um pós-fácil dos editores que ocupam mais 27 páginas e, claro, a bibliografia com mais 7 páginas. Todo esse material complementar é de suma importância e torna a edição muito rica. Eu gosto muito quando obras históricas vêm com esse tipo de material complementar que ajuda a contextualizar, ajuda a introduzir, a apresentar o livro em questão. Assim, você não cai de paraquedas no conteúdo, sem as referências, que são sim importantes, são necessárias para uma leitura, uma interpretação mais produtiva da obra. Dito isso, vamos para o miolo da obra, para o texto de Bonhoeffer então. Nesse livro, nós encontraremos uma subdivisão que seriam 22 pequenos capítulos, onde Bonhoeffer analisa trechos de Gênesis capítulos 1 a 3. O foco é Gênesis 1 a 3, mas inclui no finalzinho um último pequeno capítulo sobre Caim. Sabemos que os filhos de Adão e Eva aparecerão apenas no capítulo 4. Então, sim, tem um curto capítulo ali, pouco mais de uma página, onde Bonhoeffer aponta para Caim como sendo o primeiro homem a nascer em terra amaldiçoada e com quem começa a história da morte. Mas termina aí, apenas uma breve palavra sobre Gênesis 4:1. Todo o restante, então, do texto se concentra nos capítulos 1 a 3 de Gênesis. Quando lemos o primeiro versículo da Bíblia, nós encontramos ali o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se você é uma pessoa que conhece as Escrituras, se você é uma pessoa que já procurou ler a Bíblia com cuidado, devagar, com tempo, dedicando-se à reflexão e também dando espaço para Deus falar, deixando os seus próprios preconceitos de lado, inevitavelmente você percebeu que não dá para ler a Bíblia como uma narrativa qualquer. Você começa: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou. No princípio, Deus. No princípio. Princípio? O que é? Como? Como assim? Um começo? Algo relacionado ao infinito? Então, Bonhoeffer, ele inicia tratando disso. Ele vai exatamente tratar sobre o princípio. Ele dirá que o ser humano não vive mais no princípio. Nós perdemos o princípio, logo vivemos no meio, sem o princípio e sem o fim. É desse lugar que nós buscamos compreender tanto o princípio quanto o fim. Mas logo nos daremos conta, se formos honestos, que pouco ou nada sabemos do princípio e que estamos privados do nosso destino. Nas palavras do próprio Bonhoeffer, o pensamento nunca consegue responder a seu último porquê, pela razão que também essa resposta suscita um novo porquê. Você já percebeu até aqui que tem aí um ar bem filosófico já no início da obra. Então, precisamos tatear com cuidado, pois falando em filosofia, e numa referência a Friedrich Hegel, a pergunta pelo princípio da filosofia, Bonhoeffer responderá que a solução humana tende a entronizar a razão, a força,
em lugar de Deus. Vejam, portanto, que é uma obra teológica que requer uma leitura atenta e um compasso mais lento e também reflexivo. Em outras palavras, é aquele tipo de livro que a cada frase, a cada parágrafo, você é levado a parar, pensar, ler de novo, fazer anotações. Enfim, exige um algo mais e que muitos de nós não estamos tão acostumados. Por isso, Criação e Queda não é um livro que se tornará nunca um best-seller. Não vai viralizar em TikTok, mas vai marcar você, se você é daqueles que quer realmente entender as escrituras. É livro de biblioteca, é livro de academia, é livro de reflexão mais refinada. A nossa cultura de literatura coach, de autoajuda, daqueles livrinhos água com açúcar, de fast food, dificilmente se serve de uma refeição dessas, rica em fibras, proteínas, mas de difícil digestão. Líderes, teólogos, professores e pastores sérios, cuidadosos com aquilo que ensinam, certamente encontrarão aqui uma fonte rica de inspiração, reflexão e provocação. Algo que toda mente inquieta almeja. Não é tanto o propósito desse vídeo aprofundar o conteúdo. A ideia é mesmo uma apresentação mais geral do livro. Aí você pergunta, tá, mas vale a pena? Bem, eu diria que ler as pouco mais de 100 páginas de Bonhoeffer nesse livro equivalem a 1000 páginas de muitos outros livros, dependendo do caso. Há casos em que, dependendo do livro, melhor nem ler nada, né? Mas claro, não quero só parecer aqui chato, azedo, né? Muitas pessoas querem sim ler e ler coisa boa. Então está aqui, Criação e Queda, de Dietrich Bonhoeffer. A proposta de Bonhoeffer é ler Gênesis por uma perspectiva cristológica. Para isso, ele desenvolve uma proposta que não gira em torno de lição de moral óbvias, mas realiza uma exposição teológica baseada numa exegese e numa reflexão densa, profunda. Se você quer saber mais sobre Dietrich Bonhoeffer, confira o link de uma playlist especial que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você se interessa por conteúdos de verdade, boa teologia, com embasamento bíblico, se você é aquele tipo de cristão que gosta de ler, de aprender, de descobrir coisas novas, é apaixonado pelas escrituras, então você está convidado a fazer parte de nossa comunidade, do nosso canal Teologia Missional. Aqui nós encaramos as perguntas sem medo e oferecemos conteúdo diferenciado, abordando tudo com honestidade. Inscreva-se agora no canal, curta os vídeos, comente, não custa nada. Considere também entrar em nosso grupo especial de WhatsApp para ter acesso a conteúdos exclusivos e aos vídeos em primeira mão. Antes de terminar, já que eu comecei a falar de princípio, vou deixar aqui um spoiler, um enigma para te deixar curioso. Ninguém pode falar do princípio a não ser aquele que estava no princípio. Dietrich Bonhoeffer. E se você deseja mais uma abordagem a respeito deste livro, algum conteúdo daqui, no qual trataremos de algum tema, algum insight interessante de Bonhoeffer, comente aqui embaixo. Mais Bonhoeffer, menos autoajuda. Mas, cuidado para escrever Bonhoeffer corretamente, hein? Que Deus abençoe você, boa leitura, seja você uma bênção.